Fala pessoal, beleza? Professor Elias na área, com mais uma aula de gastronomia. Alô, você, cozinheiros e cozinheiras de plantão. Então, vamos nessa para mais uma aula. E o tema da aula de hoje: métodos de cocção, classificação, tipos de método, tudo sobre métodos de cocção. Então, se você tem dúvida que tipo de método de cocção utilizar para vegetais e tipos de proteínas e tipos diferentes de alimentos, essa é a aula de hoje. Então fique comigo e o tema da aula de hoje é métodos de cocção. Vamos nessa? Beleza, pessoal? Então, avançando aqui no curso de gastronomia, tá? Ainda no tema bases de cozinha, essa é a nona aula, certo? E agora chegamos nesse tema tão maravilhoso que eu vou dividir em duas aulas para a aula não ficar muito extensa, os vídeos ficarem mais concisos. Então, vou ficar em duas aulas sobre métodos de cocção e vamos trabalhar aqui para que você possa entender classificação e o que é o método de cocção, certo? E entender quais são os tipos de método de cocção mais utilizados, os simples. Depois nós vamos trabalhar os modernos em outras aulas, beleza? Então vamos nessa. Primeira coisa, você que está chegando aqui no canal, você que está começando a sua carreira, ou você que já é cozinheiro, já tem bastante tempo e não fez nenhum curso, tá? Então, essa é uma palavra técnica, né? Um jargão técnico que nós utilizamos na cozinha, certo? Que é exatamente sobre métodos de cocção. Então, quando você ouvir falar sobre métodos de cocção, esse é um jargão técnico que nós vamos utilizar, certo? Para exatamente dizer que é exatamente o ato de cozinhar ou o ato de submeter o alimento a um método de cocção. Então, obviamente que você vai utilizar esta palavra técnica agora, certo? Cocção, beleza, gente? Então é importante que você pegue aí agora o jargão técnico, certo? Então é importante que toda profissão ela tem o seu jargão técnico e a gastronomia também tem, não é diferente, certo? Então vamos nessa. Vamos agora pegar aqui a classificação, quais são os tipos de métodos de cocção que nós temos, certo? Primeira coisa, nós temos tipos de métodos de cocção, os mais tradicionais. Vamos trabalhar nessa aula os métodos mais básicos, tá? Então é importante que você entenda. Em algumas bibliografias, você vai entender, vai pegar isso aqui, é primeiro dela, segundo e terceiro, certo? Então, o primeiro método de cocção que a gente entende é a cocção rápida, certo? Cocção rápida. Então, anote aí com calor seco. Cocção rápida com calor seco. Dentro da classificação dos tipos de cocção, primeiro, rápida com calor seco. Segundo, úmida, certo? Com calor úmido, certo? Que pode ser com panela aberta ou com panela fechada. Nós vamos trabalhar cada item desse. E a cocção mista, certo? Que vai trabalhar um misto dos dois. Vai trabalhar um pouco da rápida e um pouco da lenta, certo? Então, rápida, lenta e mista. Professor Elias, vamos trabalhar cada item desse aqui, certo? Para que você possa entender quais são os tipos de cocção mais utilizados na cozinha profissional, beleza? Então vamos nessa aqui, pegar agora aqui o primeiríssimo, certo? Que é a cocção rápida. Você viu aqui que está em número um. Você precisa logo pegar quais são os métodos de cocção rápida, certo? Primeiro dele aqui, assar sem gordura, certo? É um método de cocção rápido, certo? Veja aqui nessa arte, você está exatamente no forno, certo? Submetendo o alimento, assando sem gordura, certo? Você está vendo aqui também nessa arte que é exatamente alimentos na grelha, certo? Esse é um método de cocção rápida sem gordura, grelhar. Grelhar é um método de cocção rápida, ou seja, você pega a proteína, submete a um calor intenso, certo? E esse é um método de cocção rápido, certo? Então eu quero chamar a sua atenção
aqui, porque grelha é exatamente do jeito que está aí, ela é estriada e chapa é exatamente lisa. Aqui você vai ter, aqui você vai ter exatamente esses ferros que estão aqui, ó, vai te dar exatamente a intensidade de brasa. Então, quando você submete um alimento na grelha, você tem aquele toque braseado, beleza? Então, é um método de cocção rápido. Outro método de cocção que a gente vai utilizar rápido e assar sem gordura é defumar. Também como está aqui, é um método mais rápido, certo? Com espeto e brasa também é um método de cocção rápido. Então, que a gente submete a proteína ou vegetal, certo? A um método super intenso, uma temperatura alta, que vai em torno de 200, 230 graus. Então, é um método de cocção rápido, certo? Então, importante que todo cozinheiro saiba que tipo de método de cocção você vai utilizar para cada proteína. Isso aqui é muito comum, gente. Um erro comum dos novatos, ou até mesmo você que cozinha em casa, às vezes vai fazer um bife, né? Coloca a frigideira no fogo, certo? Mal a frigideira esquentou e você já coloca o bife, né? Ao invés de você selar a carne, né, manter o máximo os sucos internos da carne dentro dela, preservando, né? Como a temperatura está inadequada, ela começa a liberar líquido, começa a desidratar no momento que não era para ela desidratar, né? Ela até cozinha, ela até fica grelhada, mas perde exatamente todos os sucos internos dela, aquilo que a gente vai chamar de jus, certo? E aí a carne vai ficar mais emborrachada. Então é importante que você entenda que esse método de cocção rápida, ela está exatamente ligado à questão da temperatura. Lembra lá que a gente falou os dois T's? Temperatura, tempo e temperatura, os dois T's fundamentais, certo, para o controle. Se é um método de cocção rápido, a temperatura precisa estar ah, alta, certo? Imagine você fazer um camarão, certo? E está trabalhando com a temperatura baixa, né? Ao invés de você selar, ao invés de você fazer um camarão de 2 a 4 minutos, no máximo, você vai exatamente deixar esse camarão emborrachado. Então, método de cocção rápido. Olha para o tipo de alimento, olha para o tipo de proteína e verifica que tipo de método de cocção vai ser melhor empregado para este tipo de alimento. Então, vamos seguir aqui para mais um tipo de método de cocção. Deixa eu passar aqui nessa arte. Então, vamos nessa. E agora vamos trabalhar os métodos de cocção, que é o assar com gordura, né? Nós trabalhamos o método de cocção assar sem gordura e vamos agora trabalhar um assar com gordura. Também você pode assar com gordura, certo? Peças de carne inteira, certo? Então você coloca lá, tem gordura também, a gente também pode utilizar isso. É um método de cocção rápido. Outro método que a gente sabe aqui que é um método de cocção rápido é saltear. Todo mundo que está na cozinha quer ver o chefe jogando aquela na frigideira, né? Onde o alimento tem pouquíssima gordura, um fio de azeite, e o alimento vai saltitando, certo? Levemente. É isso que está aqui nessa arte, ó. Saltear, certo? Então todo mundo vai fazer isso numa frigideira côncava. Também está diretamente ligado ao tempo e à temperatura. Então a temperatura tem que estar adequada para você fazer esse tipo de método, certo? Fritar com pouca gordura também é um método de cocção rápido, porém você utiliza gordura, certo? A dona de casa, o cozinheiro também faz isso bastante com peixe, né? Pouca gordura. Então você frita de um lado, frita do outro e usa um método de cocção auxiliar que é o forno, certo? Então não é uma fritura por imersão, é fritar com pouca gordura. Você quer apenas dourar de um lado, dourar do outro, mas por dentro ainda está completamente cru ou bastante úmido. Então você utiliza de um método auxiliar que na maioria das vezes é um forno, tá? E fritura por imersão, né? Opa, é essa daqui, tá? O nome já está dizendo, o alimento está imerso em gordura. Atenção,
atenção com a fritura por imersão, tá? Qualidade do óleo, certo? Quantidade adequada ao tipo de fritadeira, ao tipo de tacho. Isso eu vou falar lá na frente numa aula de segurança da cozinha, tá? Para que a gente possa entender isso aí. Então, a fritura por imersão, eu preciso controlar a temperatura. Então, geralmente, ela pode variar entre 160 a 180 graus, certo? Essa 160 aqui é a que a gente começa aqui para batata frita, por exemplo, tá? Alguns equipamentos nós vamos trabalhar batata frita com 160, pastel, fritura por imersão, coxinha e etc, tá? Então, você começa com 160 e pode variar dependendo do tipo de equipamento, dependendo do tipo de pressão que você esteja trabalhando aí com a sua fritadeira. Então, vamos seguir aqui na aula de métodos de cocção. E vamos agora para mais uma, certo? Que é exatamente a cocção lenta. Então, essa foi a primeira. Nós trabalhamos a cocção rápida e agora vamos trabalhar a cocção lenta, ou seja, com calor úmido. Veja aqui, calor úmido. Cocção lenta, calor úmido. Ou cocção à inglesa. Também, se você pegar em alguma bibliografia, certo? Cocção à inglesa também, certo? Também é a mesma coisa que cozinhar, certo? A mesma coisa que cozinhar. Cocção úmida, certo? Então, que pode variar com panela aberta ou semi-aberta ou fechada, certo? Dependendo do que você queira, né? Se quer uma evaporação mais rápida, certo? Panela aberta. Se não quer uma evaporação tão rápida, panela semi-aberta. Se quer manter a suculência, a umidade dos alimentos, panela tampada. Mas vamos nessa aqui. Cozinhar em líquido é cocção à inglesa, isso é importante. Então você já pega aí, cocção à inglesa. Escalfar, escalfar em água quente, mas sem deixar abrir fervura. Isso aqui é importante, certo? Água quente sem deixar abrir fervura. Lembra disso aqui? Você já faz, você que é cozinheiro ou cozinheira aí, faz nhoque. Nhoque também usa essa técnica de escalfar. A água é quente, mas não ferve. Escalfar também é o método de cocção que você utiliza para o ovo pochê, tá? É uma água que vai no máximo a 72 graus. Lembra lá? Ovo pochê, certo? É uma água que não ferve, certo? Sem abrir fervura. Então é importante que você grave aí, anote no seu caderninho de anotações e vamos nessa. Fervura branda, certo? Controla-se a temperatura, começou a ferver, baixa-se o fogo. É uma fervura branda. Ferver, certo? A escaldar, isso aqui é importante a gente entender isso, tá? Em sequência, ó, você tem fervura branda, ferver e agora escaldar, certo? Que é você submeter o alimento a uma alta temperatura, certo? A um líquido, um caldo, uma água em alta temperatura, certo? Fazendo o alimento exatamente ter esse choque térmico, certo? Então, isso aí é calor úmido, certo? Cozinhar no vapor, isso aqui é importante, e aí pode ser com pressão ou sem pressão, certo? Tem panelas, por exemplo, que a gente cozinha no vapor, que ela não tem pressão. E tem panelas, exatamente, que tem pressão, certo? Então é importante que você entenda que isso tudo é calor úmido, certo? Importante a gente entender. Nós estamos trabalhando com calor úmido, certo? Importante aqui. Então, gente, para que esse vídeo não fique tão longo, tá? Quero falar para você, eu vou fazer a segunda parte, certo? Desse vídeo, certo? Sobre métodos de cocção. Essa é a palavra nova que você vai colocar aí no seu jargão técnico aí da gastronomia, certo? Sobre métodos de cocção. Então, beleza? Então, esse é o tema da aula de hoje, aula 1 sobre métodos de cocção tradicionais, né? Vimos a classificação, vimos a cocção rápida e a lenta, quais são as suas diferenças, e na próxima aula eu vou complementar com os métodos auxiliares e continuar com a cocção mista.
Beleza, gente? Então, se você gostou dessa aula, beleza? Fortaleça aí o nosso canal e vamos nessa, vamos cozinhar, beleza? E até a próxima.